estamos de volta com o podcast da Valor Novo e esse vai ser um episódio diferente. Eu tô aqui com o Zé Walter e com o Marcelo pra gente sabatinar os dois. Eu quero saber a opinião deles sobre tudo que envolve inovação e esse mundo diferentão que a gente tem vivido acelerado e querendo tudo na mesma hora e tudo muito novo. Vocês estão preparados? Acho que sim. Eu acho que sim também. Então vamos lá. Vou começar com o Zé. Legal. Zé, atualmente, sem inovação, não tem crescimento? Não, todo o crescimento de uma empresa é pautado em ganhar uma fatia maior do mercado. Isso acontece com novos produtos, novos serviços, ou você tendo um produto que vai ganhando esse mercado. Mesmo você não trocando o produto, você tem que fazer movimentos de melhoria nesse produto, de reposicionamento desse produto, de onde ele vai atingir, colocar esse produto no novo mercado. Então isso envolve sempre inovação. A empresa que não faz inovação está fora do mercado em algum momento. A Valor Novo acredita que a inovação é o único caminho para a sustentabilidade de qualquer negócio. Não tem outro caminho, né? Então, se a empresa não investe em inovação hoje, se não está olhando para isso, em algum momento ela não vai estar mais aqui. E Marcelo, você é professor universitário e a sua pegada de inovação aqui na Valor Novo tem muito a ver com pessoas. Por que você acredita que inovação tem essa relação próxima com pessoas? A pergunta legal é... Inovação é feita por pessoas. A tecnologia é parte disso, né? O que você utiliza são recursos, mas são as pessoas que buscam a inovação. É lógico que nós estamos falando num tempo que as coisas estão mudando, né? Estamos aí com inteligência artificial, regenerativa e um monte de outras coisas. Mas quando falamos de inovação, falamos de pessoas, de equipes, né? de boas equipes que têm um foco em resultados com inovação. E Zé, pensando nessa questão inovação e pessoas, qual que é o papel dos gestores de uma equipe para criar uma mentalidade inovadora? Quem faz inovação são as pessoas, né? Não há como você desenvolver algo sem ter o recurso humano adequado, né? E o gestor, ele é o principal criador do ambiente, porque é onde vocês estão trabalhando. Então, toda empresa tem que ter alguém responsável pela inovação. Mesmo que não seja o CEO da empresa, esse CEO tem que delegar uma pessoa que seja o responsável por ser o guardião dos movimentos e das ações de inovação que estamos fazendo. E o papel do gestor é criar um ambiente onde seja possível fazer isso, onde tenha recurso para você investir em inovação, onde tenha bons projetos, onde tenha um ambiente de trabalho que você aceite certos limites de erro, né? Porque se for muito rígido, dificilmente vai se tentar algo novo. Então, o papel do gestor e do líder do negócio é fundamental. Eu costumo ter uma bravata minha de que os CEOs estão fazendo algo que deveriam fazer menos, que é cuidar de tudo que a empresa precisa, mas que não é venda e não é inovação. Então, 70% do tempo de um CEO tem que ser dedicado a ajudar a venda. Tem que ser dedicado a trazer o resultado da venda da empresa, ajudando o diretor comercial, ajudando a equipe comercial. E 20% do tempo dele sugeria que fosse focado no futuro da empresa, na sustentabilidade do negócio do futuro, que tem a ver com desenvolver novos produtos, novos serviços, modelos de negócio e inovações em si. O resto dos 10% ele delega para alguém fazer coisas tão importantes que a empresa precisa. E o que você vê hoje é invertido, o CEO preocupado em fazer esses 10% e delegando a venda e a inovação para pessoas menos comprometidas com o resultado. E Marcelo, é possível criar boas práticas ou existem boas práticas? Existem boas práticas para ajudar a criar essa cultura inovadora em uma empresa? Existem. Claro, a gente está falando aí, e não tem como sair, né, de pessoas e de talentos, né? Muitas vezes, quando a gente fala numa empresa, falamos num ecossistema de pessoas focadas em resultado. E para isso elas precisam também, né, ter uma visão de onde elas querem ir, como vai ser feito isso. Então, como a inovação e a gente fala muito isso, ela é processual, né, também, que a gente muito relaciona inovação com criatividade. Quando você tem isso,
de uma forma sistêmica dentro da empresa e que funciona, né, você acaba criando boas práticas, né, criando processos que levam a você a pensar a inovação como algo do cotidiano da empresa, da rotina da empresa também, né? Isso é importante. Contribuindo, Marcelo, tá aqui no slogan da Valor Novo, né? Processos, gestão e recursos para inovação. Se você não tem um processo, né? Se você não tem boas práticas, você não tem como fazer gestão. Todos os processos de gestão vêm de emular ações que deram certo em outros lugares. Por que você faz? É chamado de boa prática. É porque é uma prática que, bem executada, ela vai trazer um bom resultado. E hoje a gente já fala em algo mais que boa prática. A gente está falando em governança da inovação. Né? Governança da inovação, por quê? Tem governança administrativa, tem governança financeira, e governança vem de arte de governar, de gerir, né? E nesse sentido, governança da inovação para que as tomadas de decisões, para que os processos, os projetos não estejam a cargo de uma pessoa, que exista um processo decisório, que exista um processo de priorização, um processo de captação de recursos subsidiados, um processo de gestão de projetos. Então, uma série de boas práticas, né, que a gente engloba na governança da inovação, que garantem que a empresa tem mais sucesso do que aquela outra que não coloca isso em funcionamento. E aí, Zé, eu quero de você e eu vou fazer uma provocação. Existe um modelo comprovado para esse processo de inovação, mas eu queria mais do que isso, assim, que você me desse um passo a passo para inovar. Legal. Primeiro, dizer que todo o conhecimento de inovação, ele vem sendo formado aí praticamente aí, final de 1800 aí com Schumpeter, né, que é o pai da inovação. E que existem vários modelos de inovação. E que cada negócio tem um modelo que funciona melhor para ele. Mas que todos eles envolvem processos. Envolvem fazer uma coisa e passar para um estágio seguinte quando essa coisa está pronta ou aprovada. E aí eu passo para um outro estágio e assim por diante. Passo a passo de inovação ou a receita de bolo da Valor Novo. Primeiro é deixar bem claro, ou a empresa ter claro aonde ela quer chegar. Se ela não tem um planejamento estratégico, a gente faz em um mês, em 10 dias, em uma semana, para definir aonde eu quero estar daqui a 3 anos. Em tamanho, em rentabilidade e em quais mercados. Qual uma penetração de mercado ou market share que eu quero um plano de 3 a 5 anos. Nesse plano de 3 a 5 anos, o segundo passo tem 3 coisas que vão me garantir crescimento. Produtos do portfólio, que já existem e que vão aumentar sua participação no mercado. Os produtos novos que eu vou inventar, ou serviços, ou modelos de negócio que ainda não existem e que eu vou inventar, que a gente chama de inovações. E aquisições e fusões que eu posso fazer de tecnologia, startup, comprar outras empresas, comprar um produto da concorrência, etc., que vai garantir. O que a gente faz dividir esse objetivo da empresa de 3 a 5 anos em produtos. Quais são os produtos que vão participar com a venda? Ano a ano, e aí você começa a enxergar lacunas de faturamento. Esse produto não dá conta de fazer tudo o que vocês estão querendo que ele faça. Preciso de um outro. Preciso reformar ele. Preciso fazer um facelift nele. Preciso de uma inovação de sustentabilidade. Preciso adquirir uma tecnologia. Eu vou com a minha empresa até essa tecnologia. Isso dá para 2 anos. Para o ano 3, 4 e 5, eu preciso de uma tecnologia que eu não tenho. Então a gente faz um Technology Roadmap para saber onde é que eu posso adquirir essa tecnologia e trazer para a empresa. Então existem uma série de processos nessa fase. E depois disso definido, transforma isso em projetos de inovação. Projetos de inovação de curto prazo, projetos de inovação de médio e longo prazo, projetos de inovação disruptiva, projetos de inovação incremental, projetos de inovação que vem de tecnologia, projetos que vêm do mercado, projetos que vêm do cliente, diferentes tipos de projeto, um portfólio de projetos balanceado, onde eu tenho diferentes tipos de inovação sendo desenvolvidas para cumprir esse plano, desse sonho da empresa de onde ela queria chegar em 5 anos. Com esses projetos na mão, eu preciso de recursos, pessoas e dinheiro para fazer esses projetos. E nós ajudamos as empresas, e somos muito eficientes nisso, a trazer recursos a baixíssimo custo, a recursos com juros subsidiados e prazos super longos. Exemplo, financiamentos de 3% de juro ao ano, com 3 anos de carência e 16 anos para pagar, 12 anos para pagar. Você pode conseguir isso na FINEP, pode conseguir isso no BNDES e várias outras agências de fomento. Então, uma vez que você já sabe o que você vai fazer e transformou isso em projeto,
Você vai atrás do dinheiro mais barato para desenvolver isso. Porque dessa maneira, você aceita correr mais riscos. Você aceita desenvolver projetos que têm graus de risco maior em dar resultado positivo e você não colocaria o dinheiro do seu caixa ali, porque pode ser um risco para a empresa. Com tudo isso pronto, você tem dinheiro em casa e tem bons projetos. O que naturalmente acontece é desperdício de recursos. Então, gerir os projetos, ter uma gestão de projetos adequada é fundamental para que você não desperdice o recurso que você conseguiu, mesmo ele sendo barato, subsidiado, você não pode desperdiçar, nem o tempo. Porque muitas tecnologias têm que ser lançadas num certo tempo. Se você lançar a máquina de escrever em 2030, ninguém vai comprar. Talvez tenha alguns vintage que compram e tal. Nostalgia e tal, mas não vai vender igual venderiam na época correta que ela foi lançada. Então, tudo isso a Valor Novo faz no cliente. Ela define, ajuda ele a definir ou melhor exaltar quais são os objetivos dele. E mesmo se ele tiver um planejamento estratégico pronto ou se ele não tiver, a gente faz do zero em pouquíssimo tempo, com baixo custo. E a gente tem um programa normalmente de 24 meses que leva a empresa do zero até toda essa governança de inovação construída. E que passa por aqui ter um comitê de inovação que se reúne de 6 a 8 vezes por ano para tomar as decisões estratégicas da inovação. Reuniões semanais, reuniões quinzenais de trabalho mesmo, onde você pega a mão na massa. Não é uma consultoria consultiva, faça isso. Não, nós vamos lá e fazemos junto, escrevemos um projeto junto, né? Então, a Valor Novo faz tudo isso, desde a definição de onde você quer chegar, a transformação disso, a descoberta das lacunas que faltam. Olha, esse plano que você está construindo, falta 10 produtos e 2, 3 tecnologias para isso dar certo. Então, a gente identifica isso, transforma esse projeto, pega dinheiro barato para fazer isso, a baixíssimo custo, e gerencia esse projeto. E você pode contratar todo esse pacote com a gente ou pode contratar apenas uma fase dela. E Zé, em uma frase, qual que é o principal valor que a Valor Novo gera para o cliente? Um valor novo. Né? O nome Valor Novo vem de que nós nos especializamos em criar um valor novo na empresa. Porque quando você faz uma inovação, você traz um faturamento novo. Quando você lança um produto novo, você traz um faturamento adicional e você gera um valor novo. Então, 2 coisas me movem. Uma é ser um agente transformacional, chegar num lugar, numa empresa, numa pessoa, numa amizade e ser transformador naquilo. Então, gosto de chegar num lugar e ver que 5 anos depois, empresas onde a Valor Novo está há 5 anos, são totalmente diferentes. Não só pelo nosso trabalho, mas por um conjunto de ações que a gente fez parte, né? E gerar valor, né? Gerar valor é a nossa pegada. Porque quando você gera valor para o negócio, você gera sustentabilidade no negócio. E atrás da sustentabilidade do negócio vem a garantia de a rentabilidade e a perenização do capital para aquela família, né? Você transfere recursos para a próxima geração. Você garante o emprego de centenas e milhares de famílias que estão embaixo daquela empresa. E muitas vezes é isso que tira o sono de muito empresário. Nossa, 400 famílias comem aqui na minha empresa. Sim, como eu vou perenizar isso? E aí a Valor Novo tem essa pegada. Se eu gerei valor, eu estou facilitando esse trabalho dele de perenizar e gerar a sustentabilidade da empresa dele. Agora, Marcelo, a gente falou sobre cultura, sobre como um gestor pode implementar uma cultura inovadora na sua equipe, na empresa. Agora eu quero saber como reduzir a resistência dos colaboradores à inovação. Isso é importante. Acho que o Zé trouxe numa das falas dele a questão do risco, né? A partir do momento que você forma uma equipe e que você pensa em inovação, em gerir inovação, o risco ele é eminente. O risco de dar certo, o risco de dar errado, o risco de necessitar pivotar, né, até você chegar ao resultado ideal. E aí quando você fala sobre isso daí, as pessoas têm que ter garantias de que podem correr isso. Né? E isso tem a ver com a cultura da empresa. E aí às vezes as pessoas imaginam que cultura da empresa é algo que ele é montado a muito longo prazo. Exatamente, você vai se forjando a longo prazo. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento de que isso é necessário e é viável, você começa a levar a equipe, né, a estar do seu lado. Quantas pessoas estão numa empresa, e eu falo por mim mesmo, que muitas vezes imaginam uma solução melhor para o que está lá, mas nunca foi perguntado isso. Aí vai você fazer isso e se der errado, né? Você deixou de fazer o que era
proposto para ser feito. Então, para você juntar uma equipe, para você precisa de gestores que encorajem isso daí, né? Quantos empresários ou quantos gestores perguntam o que você pensa de legal para a gente nessa área que você trabalha? Será que as pessoas têm espaço para isso? Muitas vezes a gente participa de muitas reuniões em empresas que é para cortar custo, maximizar resultados, né? Mas e aí? E formas de se chegar a isso? Né? Então, acho que isso tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com as pessoas que estão à frente da empresa e como essa empresa ela é gerida. E como incentivar a inovação em uma empresa que não tem histórico? Legal. Na verdade, a gente vai rodar, mas vai cair no processo. A partir do momento que você coloca na empresa que a inovação tem a ver com você trazer o que é seu de conhecimento, né? É muito comum também empresa que contrata uma pessoa e ela se destaca dentro da empresa e muitas vezes o seu diretor fala, esse cara está destacando demais. Mas se você quer o melhor para a empresa, né? Você tem que dar liberdade para as pessoas crescerem ali dentro e buscarem melhores resultados sempre. Então, acho que é gerar processos para isso, né? Gerar formas de fazer com que as pessoas consigam transbordar o que tem dentro delas de opções, de possibilidades. Complementando, Marcelo, dá liberdade, um certo grau de liberdade para que a gente corra riscos. E um risco combinado. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente desenvolve um produto que não tem um arcabouço regulatório pronto. O próprio Ministério não tem, o próprio governo não tem uma definição se o produto tem permissão ou não de venda, se o produto pode vender em lugar A ou B e tal. E algumas empresas decidem, não, então não vou desenvolver. Só que essa regulamentação ela está sempre evoluindo. E aí, lá na frente ela acaba acontecendo. Então, muitas vezes a gente combina, nós vamos desenvolver e há um risco de 10% de não ter tempo de registrar ou não conseguir registrar por causa dessas características. Mas é um risco combinado. Nós acertamos isso num comitê de inovação, vamos investir 100 mil, 200 mil, R$1 milhão nesse produto e há um risco dele não poder ser vendido por uma questão regulatória. É um risco combinado e a empresa tem que permitir isso se quiser dar grandes saltos. Outro risco combinado é que muitas vezes toda tecnologia nova e todo novo desenvolvimento tem um risco. Eu estou desenvolvendo uma coisa no laboratório, não necessariamente ela vai conseguir ser replicada numa estrutura fabril. Eu não consigo replicar isso no volume que eu quero vender. Muitas soluções não têm fornecimento de matéria-prima garantida. Não tem uma cadeia de fornecimento de suprimentos para que aquilo tenha quantidade suficiente para eu vender. Então, todos esses riscos têm que ser mapeados e a empresa que pega mais risco, normalmente, se ela tem um lastro e um recurso garantido para fazer isso, que não vai atrapalhar o caixa dela, por isso a importância de buscar recursos para inovação, ela tem mais sucesso, porque ela está investindo um recurso que, se der errado, eu não vou ter um problema de caixa, né? E aí vamos para outros processos, que você falou de como incentivar, né? Premiação, a gente tem várias empresas que a gente implementa pequenos programas de inovação, onde cada colaborador é desafiado a colocar processos de melhoria contínua, porque às vezes se mudar uma máquina de posição, causa um conforto a mais no dia a dia de produção e que se aumenta a produtividade. E o gerente quer a máquina daquele jeito porque desenhou daquele jeito e não tem motivo dela ser daquele jeito, mas ele quer a máquina ali. Às vezes, você afastar uma linha de produção da outra, você tem melhoria. Às vezes, você inverter processo. É o próprio desmistificar o que é inovação. Né? Muitas vezes a gente imagina que inovação é só disruptiva. Isso. As maiores inovações são as pequenas do dia a dia. Estamos falando de risco, de errar. Tem uma máxima que é erre rápido e barato. E hoje a gente vê grandes empresas desapareceram ou diminuíram de tamanho por não terem inovado, não terem essa visão. E ainda hoje no mercado a gente vê grandes empresas que estão penando para voltar ao patamar que tinham porque deixaram de inovar ou se apegaram a processos que elas não perceberam que precisava ser mudado, né? Não tem uma receita de bolo, mas na maioria dos mercados, quem não investe 5% da sua receita na sustentabilidade do seu negócio ou no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços e modelos de negócio, está pecando.
Então, 5% é um número meio mágico. Pegar 5% do que você ganha e reinvestir para que você ganhe cada vez mais, com mais rentabilidade. E dentro desses 5% do seu faturamento, tá? Tem empresas que gastam muito mais, 15%, 20%. Tem empresas que, tamanho o faturamento, podem se dar o luxo de gastar 1% do faturamento em inovação. Mas dentro desse número médio aí de 5%, ter um pedacinho dele, 10%, 15%, para desenvolver inovações de rupturas que não tem o menor parâmetro comercial que vai dar certo. Tem uma ideia maluca, um feeling do fundador da empresa, e tem que ter um budget separado que permita que ele invista naquela ideia que não tem ainda um lastro de mercado, não tem um estudo de mercado, não se tem a capacidade de fazer uma viabilidade técnica e econômica, mas parte dos recursos tem que ser investido nessas tecnologias disruptivas. O restante do recurso, 80% do recurso da inovação, 90% do recurso da inovação, tem que ser investido em projetos que sejam mapeados viabilidades técnicas, validações em diferentes áreas e viabilidades econômicas. Porque aí você pega a grande porcentual do seu volume, do seu recurso de investimento, e investe em coisas que têm menos risco de virar produto, faturamento e rentabilidade. Mas não pode deixar de pegar um pedacinho e investir naquilo que você não tem nem ideia se vai dar certo. Porque, às vezes, é isso que joga uma empresa à frente das suas maiores competidores. Às vezes é isso que quebra o mercado, que muda o mercado, né? Então, esse balanço do portfólio de inovação em relação a tipos de inovação, tempo de execução, curto, médio e longo prazo, e principalmente, quais é o grau de risco de cada projeto. Você não pode ter um portfólio de inovação com risco zero, isso não existe. Você não pode ter um portfólio de inovação com 100% de risco. Então você tem que dividir projetos, pegar projetos de alto risco e mais projetos de menos risco. É uma boa receita para a gente ter um futuro garantido. Ô Zé, você já esteve envolvido em milhares de projetos. Provavelmente. Você lembra de algum que te chama a atenção, assim, o mais inovador? Eu lembro, tem tantos projetos bacanas, cara. Os clientes vão ficar chateados, né? Lembra de um cliente, não lembra do outro. Tem um projeto bacana que a gente fez lá atrás, com uma empresa de amortecedores, que a gente ouviu um chão de fábrica, ouviu uma pessoa lá, um operador de uma máquina, e isso trouxe um resultado de 20% na rentabilidade daquela linha. Um projeto que me moveu, porque normalmente você fica só em nova tecnologia, poxa, eu vou desenvolver, vou mudar o mundo, vou fazer um novo iPhone, etc. Uma coisa simples, rápida de ser feita, desafiadora ao mesmo tempo, que mandou a fábrica ficar parada uns 20 dias e que trouxe um resultado absurdo. Um outro projeto muito bacana que a gente fez foi um cliente que tinha 100% do portfólio em inovações disruptivas. Uhum. Inovações de alto grau de risco e inovações de alto grau de impacto, se funcionassem. A Valor Novo chegou e falou, cara, não é isso aqui. E a gente começou um trabalho muito sério com a diretoria da empresa, de educação em boas práticas de inovação, de governança e educação. E num momento lá, um ano e pouco após estar na empresa, o CEO parou o baile e falou assim, não, nosso faturamento vem de 5 produtos. Uhum. Esses 5 produtos têm mais 6 meses de vida. O ciclo de vida do produto está morrendo na próxima temporada de venda. Precisamos melhorar cada um desses 5 produtos para o baile, para o P&D. Pegue e dá foco nesses 5 produtos que já existem para melhorar esses produtos, fazer inovações incrementais. E esse movimento fez com que esses produtos continuassem no mercado, aumentasse o faturamento, aumentasse a participação no mercado e rentabilidade, e garantiu que essa empresa chegasse onde está hoje, com o crescimento que está hoje. Então foi um projeto bacana também. E Zé, como vocês inovam na Valor Novo? Outra, assim, essa pergunta ela me persegue. Primeiro, a Valor Novo já teve vários tamanhos, né? Eu já quis abraçar o mundo, já tive escritório com 1 funcionário, escritório com 30 funcionários, e na verdade um dia a gente descobriu que ter profissionais mais capacitados, com mais capacidade de entregar resultado ao cliente, é o que o cliente está querendo. O cliente não quer contratar uma consultoria e depois você colocar um estagiário para trabalhar lá. Ele quer um cara que vivencie o negócio dele,
que é um cara que tem experiência para realmente que seja honesto com o negócio, com o desenvolvimento, né? E acho que a gente inova quando a gente está fazendo novos movimentos, né? Saímos de um escritório em Ribeirão Preto para montar um escritório em Cravinhos, que é uma cidade menor do lado. Saímos de um escritório na rua para ter um escritório quase que dentro da garagem, né, Marcelo? Para não dizer que é mesmo. E amplia o escritório e traz mais gente. E agora estamos inovando, Juliana, numa pegada de gerar conteúdo, que esse podcast faz parte desse projeto, né? Um projeto que a gente ficou, não, o dia que tiver esse recurso, a gente vai fazer isso. E o recurso veio e a gente está investindo em gerar conteúdo para o mercado, se expor mais de marketing, tentar se tornar mais referência, porque a gente está percebendo que o mercado está muito com essa inovação de post-it em parede, sabe? Que a inovação é para poucos, a inovação é só alta tecnologia. Não, a inovação é muito mais que P&D. Para muito no início da inovação, né? Tem uma parte muito lúdica da inovação e aí acaba não trazendo resultados ou não trazendo geração de novos negócios, novo valor. Então, inovação tem que ser olhada com viés de negócio. Exatamente. O Zilson comentou no episódio anterior que inovação era algo que causava ali uma solução ou que movia a vida da sociedade, senão não é inovação. Inovação Vamos chamar de invenção, de um monte de coisa. Ela é invenção, ela é outra coisa, não é inovação, né? Ela é uma boa ideia, né? Então a inovação é muito mais que sessões de criatividade, não, são processos com objetivo traçado, né? Eu tenho o objetivo de chegar ali, então como o melhor caminho? Ninguém tem uma bola de cristal que sabe o caminho que vai dar certo, mas você tem condições de traçar os caminhos de menos risco, os caminhos que você tem condição de fazer, né? Porque o outro não teria condição, e assim por diante. E a minha pergunta agora, acho que os dois até podem responder, e tem um pouco a ver com isso que o Zé está falando. Tem me incomodado muito a gente ter muito acesso à informação e ao mesmo tempo parecer que a gente está perdido sem saber para onde ir. Como inovar nesse cenário? Eu acho que é o que eu mais faço. A gente falou lá do processinho, me dá o beabá da inovação que a Valor Novo faz, né? Acho que a gente resolve duas grandes dores no cliente. A primeira é o que você vai conhecer e o que você vai desenvolver, né? Hoje, o empresário, o empreendedor, o profissional, o líder, o gestor, ele está sendo bombardeado com informações. Então, nós vemos um momento de incerteza muito grande mundial, que é totalmente diferente de 2 anos atrás, na pandemia. A pandemia, que era um caos, era um momento que a gente sabia mais o que ia acontecer do que hoje, pós-pandemia, né? E um momento onde as pessoas se questionam rotinas de trabalho, rotinas de consumo, e que a informação é muito abalroada na orelha dele ali. Dezenas de startups, dezenas de notícias falsas, né? Muitas notícias exageradas, coisas que criam tendências que não se verificam. Então, você saber onde você quer ir e chegar como negócio em 3 a 5 anos é uma obrigação sua. Você tem que ser lembrado mês a mês. E mais que isso, você decidir ou ter ferramentas de decisão para o que eu vou conhecer e o que eu não quero desenvolver, o que eu quero, é fundamental. A Valor Novo tem um processo muito simples para isso, espartano. Resolve ali a coisa. E o segundo ponto é, uma vez que você decide o que você vai fazer, o que você vai fazer primeiro? Uma vez que você decide o que você vai fazer, o que você vai fazer primeiro? Priorizar as coisas é muito importante, porque os recursos são findáveis, os recursos não são ilimitados. Então você tem que escolher o que você vai fazer primeiro. Você pode ter 20 projetos muito bons e deixar 3 esperando o momento certo para eles. Isso não é defeito, né? Projeto não ganha campeonato, projeto não ganha, não paga salário de ninguém. Você tem um projeto, às vezes, bem tocado, é melhor do que ter 30. Então, ter ferramentas para decidir, ter bem claro aonde eu vou e onde eu não quero ir, e ter ferramentas de priorização, para saber o que eu vou tocar primeiro, porque hoje, no volume de recursos que eu tenho essas possibilidades. Eu tenho 20 pessoas no P&D, posso tocar X número de projeto. Tem uma pessoa no P&D, só posso tocar esse tipo de projeto. Então, ter essa noção, e isso a gente tem ferramentas que vêm sendo evoluídas há 18 anos. Então, a gente já errou várias vezes, já testou várias vezes, já seguiu vários livrinhos famosos e tentou fazer aqui no Brasil, não deu certo. É importante você falar isso, que é a própria questão mesmo das fórmulas hoje, né? A gente conversa isso muito na empresa.
Hoje as pessoas não têm tempo para ler, não têm tempo para... Tudo tem que ser imediato, né? E aí, notícias falsas, tem fórmula para tudo. Se você entrar um dia em qualquer tipo de negócio, tem gente vendendo fórmula para solução. E a gente sabe que muitas vezes isso distancia do resultado, né, positivo. Se você não souber o que você está buscando, você é a própria consultoria mesmo, né? Chegou-se num tempo que, se você abre a internet, parece que todo mundo é consultor de alguma coisa, Todo mundo já e sabe é tudo, né? especialista em alguma coisa, os 7 passos para isso, os 15 passos, né? O que não fazer, o que... Então, eu acho que esse mundo e esse tempo de incerteza também traz esse viés aí, que muitas vezes bagunça até o foco da empresa de buscar o resultado. Para a gente fechar o episódio, uma dica de ouro. Então, a empresa já sabe que tem que inovar para ser sustentável, para ser perene, para permanecer no mercado. Qualquer dica de ouro para essa empresa? A minha vai ser quem é o responsável pela inovação na sua empresa. Quem é o cara que está com o plano de inovação na mão. Quem é a profissional que está lá com a função, todo dia ela chega na empresa, a função dela é cuidar do futuro da sua empresa, que são o desenvolvimento de novos serviços, produtos e modelos de negócio. Quem é esse cara? Sua empresa tem esse cara identificado? Não estou falando do diretor de P&D, não. Estou falando do cara que é responsável pela inovação, que engloba o P&D. Tá? Sua empresa está preparada para isso, tem essa pessoa, e ela tem a devida atenção dos líderes, ela tem a devida atenção da diretoria, ela tem o devido nível de recursos para tocar os projetos que precisa, e assim por diante. Marcelo. E a minha é busque ajuda especializada, né? Para a gente começar a ter resultado sobre algo, ou algo que a gente começa a plantar numa empresa, muitas vezes tem uma fase de aprendizado gigantesca que você pode encurtar ela, né? Então buscar empresas especializadas e que no mercado elas já provaram trazer resultados, encurta isso e faz com que você tenha a capacidade de gerar resultado mais rápido e com valor novo. Bom, Zé, Marcelo, mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, dicas incríveis para quem está assistindo e ouvindo a gente. E o pessoal pode conhecer um pouco mais da Valor Novo e um pouco mais como vocês pensam em inovação. Acho que isso é importante também. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até o próximo. Até mais, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.